Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo é a minha oração diária, você sabe. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que através do seu entendimento você venha ter acesso ao reino de Deus e todas as suas bênçãos, a vida eterna. E falar em reino de Deus, você sabe, quando a gente nasce da água e do Espírito Santo, imediatamente, automaticamente, a gente nasce no reino de Deus, que é o reino invisível, intocável, que você não sente, mas que se faz presente dentro de você. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, quando a pessoa é nascida de Deus, é filha de Deus, o reino de Deus, onde está o trono do Deus Altíssimo, esse reino entra dentro de você e você passa a viver sujeito ao Rei e Senhor único, o Senhor Jesus Cristo. Entende? Deixa eu explicar novamente. O reino de Deus é onde está o trono do Deus Altíssimo aqui no mundo. Aqui no mundo. O reino dos céus é lá no céu. Mas aqui no mundo, os nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito Santo, ou seja, os nascidos do Espírito de Deus, os filhos de Deus de verdade, então estes começam a viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso que quando a pessoa... Você vê, às vezes, desculpa, hein? Às vezes a gente fica rindo, mas é o gozo que o Espírito Santo nos dá nesse momento em que a gente fala do reino de Deus, porque é a coisa mais maravilhosa que acontece no mundo. Quando uma pessoa adentra ao reino de Deus, quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela entra no reino de Deus. E o reino de Deus entra dentro dela. É muito legal, muito legal. Então, você obrigatoriamente curte a paz de espírito, a paz da alma, aquele sossego, aquela tranquilidade dentro de você. Claro, do lado de fora é o reino deste mundo. Mas você sabe, você enfrenta os problemas, as lutas, mas você está convicto de que lá na frente você vai tomar posse da vitória. Então, você vive na fé. E pela fé, não a fé natural, que você planta arroz e colhe arroz, mas a fé sobrenatural. A fé em que você plantou a sua vida na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, na lei de Deus. E você obedece, não por força, não por imposição, não. Você obedece com prazer, porque você sabe que está obedecendo ao seu rei, o rei do reino de Deus. E quando você se torna filho de Deus, o reino de Deus, amiga e amigo, é um lugar que você permanece para sempre. Seus sonhos, seus projetos pessoais, tudo vem de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade de Deus no momento certo. Não na hora que você quer. Porque quem entra no reino de Deus, obviamente, está sujeito
a sua vontade está sujeita à vontade do rei. Isso é extremamente importante. E aí, sim, acontece aquilo que Jesus falou. Jesus disse assim, se você quer entrar no reino de Deus, ser filha de Deus, de verdade, não de mentirinha, de brincadeirinha. Não, você quer ser verdadeiramente filha, filho de Deus? Então, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu estava pensando, o que significa buscar primeiro? Buscar primeiro, que Jesus está falando aqui, não significa, bom, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que me casar, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter isso, mas primeiro eu vou buscar o reino de Deus. Não, não é isso não. Não é mesmo. Quando Jesus fala, mas primeiro, aí ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus, você deixa casa, casamento, namoro, noivado, profissão, tudo de lado, em segundo plano ou terceiro. E você coloca toda a sua força, 100% da sua força, na conquista do reino de Deus. Por quê? Porque quando você consegue conquistar, quando você entra no reino de Deus, Jesus disse, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, você não vai se preocupar. Depois que você entra no reino de Deus, você não vai mais se preocupar com o casamento, com a casa, com a profissão, com isso, com aquilo outro. Nada disso. Primeiro, você tem que entrar no reino de Deus. Mas para primeiro você entrar no reino de Deus, você tem que colocar toda a sua força. Você não vai dividir a sua força, digamos assim, eu vou repetir, você tem que comprar isso, você tem que vender aquilo, você tem que estudar e se formar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem um monte de coisa para fazer, inclusive o reino de Deus. Aí você prioriza, você coloca o reino de Deus como primeiro. Não, você tem que esquecer tudo para aquilo que você quer, tem sonho, que deseja. Você tem que esquecer, colocar de lado. Esquecer no sentido, deixar de lado. E colocar toda a sua força, 100%. 100% você vai colocar na conquista do reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Bom, isso é extremamente importante. Às vezes eu insisto, falo, repito, porque eu sei que muitas pessoas não têm tido entendimento com respeito à palavra de Deus. Por isso também eu oro para que Deus dê esse entendimento. Quando se busca primeiro o reino de Deus, se coloca toda a força, vira as costas para todos os seus sonhos e coloca toda a força, toda a sua vontade, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu intelecto, tudo que puder, coloca, investe tudo, aposta tudo o que tem, 100%, no reino de Deus, que é o que fazem os jogadores. Os jogadores, pessoas que jogam na sorte, jogam lá em jogos de azar, etc., eles, quando conseguem ganhar alguma coisa, então eles chegam em um determinado momento, eles estão tão focados, tão viciados, tão mergulhados na conquista do dinheiro, de ganhar aquela bolada. O que eles fazem? Eles pegam tudo que tem, eles pegam todo o restinho de dinheiro que tem, tudo. Não, a minha sorte hoje está boa, eu vou colocar tudo. Então ele pega aquela bolada toda de dinheiro e coloca aposta naquela
naquela situação. Aí o que acontece? Ele perde. Ele perde. Você tem que fazer isso com respeito ao reino de Deus, porque uma vez você entrando no reino de Deus, já era para o diabo. Quando você vê dificuldades, por exemplo, para colocar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, colocar toda a sua força, esquecer o resto, quando você vê essa dificuldade para alcançar isso, para conquistar isso, você tem que saber o seguinte, que o diabo vai colocar tudo que ele tem disponível para tentar tirar o seu foco do reino de Deus. Ele vai trazer preocupação, ele vai soprar dúvidas, ele vai soprar medos, ele vai fazer você tentar desviar o seu foco, a sua cabeça. Então, ele vai trazer pensamento. E se isso acontecer na hora que você estiver buscando o reino de Deus, é porque você está pertinho de conquistá-lo. Porque quanto mais nos aproximamos da cruz, mais são as tentações para que a gente desfoque, para que a gente saia, para que a gente desista, para que a gente desanime. Então, quando você estiver lá lutando, com todas as suas forças, vierem aqueles pensamentos cruéis, sujos, imundos, fique alegre, fique feliz, porque você está chegando até o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Sempre é assim. Eu tenho tido essa experiência ao longo desses anos todos. Eu tenho visto o seguinte, todas as vezes, mas todas as vezes que a gente está para tomar posse de uma grande bênção, uma grande conquista para o reino de Deus, para a glória de Deus, antes vêm problemas. Vêm problemas difíceis. Acontece isso, acontece aquilo, fulano aconteceu, fulano, Beltrano saiu, que não sei o que e tal. Um monte de problemas acontece primeiro. Mas se a gente permanecer, se a gente perseverar, que é um sintoma da fé, a característica da fé é a perseverança. Se você não persevera, você mostra que não tem fé, que a sua fé está muito frágil, fragilizada. Mas se você persevera, você insiste, preste atenção, é diferente de teimosia. Uma coisa é você ser perseverante, outra coisa é ser teimosa. O perseverante persegue até conquistar o que é justo, perfeito, o que é de acordo, compatível com a palavra de Deus. Mas o teimoso não. O teimoso insiste, persevera no seu orgulho, na sua vaidade, no seu desejo, no seu eu, no seu achismo. A diferença está aí. Então, fica aí mais essa dica para que você venha verificar, conferir, examinar a si mesmo. Mas não se esqueça, buscai primeiro, quer dizer, esqueça o resto e coloque toda a sua força, que estava dividida entre o primeiro e o segundo e o terceiro e etc, 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 você coloca toda a sua força, junta tudo para colocar essa força no primeiro. Primeiro, entrar no reino de Deus, conquistar o reino de Deus. Buscar, que significa que você tem que correr atrás. Vai ler a Bíblia, vai orar constantemente. Oh, meu Deus, me ajuda, me ensina, me oriente. Vai na igreja, vai para um ambiente de fé, vai ouvir mais a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você quer fé, mais fé, ouça a palavra. Pensa no que Deus pensa, você vai ver que vai acontecer. Então, por exemplo, jejum de Daniel, começa neste domingo. Então, poxa, no auge da Copa do Mundo, começar um jejum de Daniel, poxa, bispo, isso não é justo. Não é justo para quem está dividido entre o reino de Deus e o reino desse mundo.
Mas para quem está focado, eu quero mais do que tudo. Eu vou colocar toda a minha força. Eu lá quero saber se o Brasil ganhou, perdeu, quem ganhou. Eu vou colocar toda a minha força. Primeiro, eu vou priorizar, eu vou conquistar o reino de Deus. Porque uma vez conquistando o reino de Deus e a sua justiça, aí Jesus diz, garante. Ele garante, ele falou, eu garanto todas as demais coisas, todas essas coisas, comida, bebida, roupa, tudo que você precisa, casa, casamento, tudo isso vai ser acrescentado. É muito legal, né? Amanhã nós vamos falar mais a respeito do reino de Deus. E eu estou falando sobre o reino de Deus porque essa foi a direção que o Espírito Santo me deu para falar. Porque é chegado, e você que está assistindo, prestando atenção, saiba que o reino de Deus é chegado até você. Mas para você tomar posse, para você entrar nele, para que ele entre dentro de você, então você tem que colocar sua mente, seu coração, suas forças, seus desejos, seus sonhos, suas prioridades, etc., seus projetos, tudo, 100%. Tudo! Mergulhar. Quando você mergulha, não fica milímetro do seu corpo seco. Vai tudo, não é isso? Mergulhar toda a sua mente, todo o seu coração na busca do reino de Deus. E se você está muito interessado, se você está com aquela sede, com aquela fome, é porque o reino de Deus está chegando aí a você agora. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.